Olá, colegas, tudo bem? Falarei nesse vídeo sobre História do Brasil, período colonial. Meu nome é Mariluce Pinheiro, sou conhecida aqui no YouTube como Mari Costa, mas podem me chamar de Mariluce da Costa Pinheiro, sintam-se à vontade. Então, falarei sobre a formação econômica do Brasil no período colonial. Então, nesse período, a primeira empresa a ser instalada aqui no Brasil foi a empresa açucareira. Era importante para os portugueses desenvolver, né, a produção do açúcar, porque lá em Portugal, né, na Europa, já tinha o mercado consumidor para esse produto, certo? E também, né, Portugal tinha certa experiência nessa produção de cana-de-açúcar nas ilhas de Madeira e Cabo Verde. E aqui no Brasil, o primeiro engenho, né, foi em São Vicente, no governo de Martim Afonso de Souza. Mas foi no Nordeste, né, em Pernambuco, na Bahia, que se desenvolveu mais essa produção do açúcar por causa do solo de Massapê e do clima quente e úmido, né? E os capitalistas achavam importante fazer esse comércio ali naquela região da Bahia de Pernambuco, porque ficava mais próximo aos centros de comércio, né? Aqueles que comercializavam o produto. Tá? Então, esse engenho lá de São Vicente fracassou e o da Bahia, tá, e de Pernambuco prosperaram. Tá? E essa monocultura da cana-de-açúcar, produção, né, ela contava com a ajuda dos escravos negros, né? Então eram eles que trabalhavam nas lavouras de cana-de-açúcar. Tá? Então, no século XVI e XVII, essas regiões ali do Nordeste, né, elas se desenvolveram bastante, então se tornaram grandes centros, né, de decisões políticas, sociais e econômicas. E Portugal conseguiu atingir o seu objetivo de usar, né, a colônia como um lugar, né, uma produção que desse lucro para eles. No entanto, tá, para se montar um engenho era caro, né? Precisava de dinheiro. Então Portugal precisava de investidores. Então ele foi lá com a Holanda e pediu, né, dinheiro emprestado para os holandeses, que disseram o seguinte: olha, a gente vai emprestar dinheiro para vocês, mas a gente fica com a parte do refino, né, da açúcar e da venda da açúcar. Então Portugal aceitou. Então fazia o seguinte: os engenhos produziam, né? Os senhores de engenho produziam açúcar, os portugueses transportavam, né, até Portugal, e os holandeses pegavam em Portugal, levavam até Amsterdã, na Holanda, e lá eles faziam o refino e vendiam para a França, Inglaterra e outros países. Então era assim que ficou, né, naquele tempo, a produção da açúcar, né, e o escoamento dela para a Europa e a venda. E como é que ficava a divisão dos lucros? Os holandeses ficavam com mais ou menos 70% desse lucro, né? Com a venda era mais lucrativa, então eles ficavam com essa parte, né? Os portugueses ficavam com mais ou menos 25%, né? Com essa parte de pegar o produto e transportar até Portugal. E os senhores de engenho ficavam com 5%, que era a produção do açúcar. Então, quem teve lucro nisso aí tudo, né? Quem ficou rico, quem enriqueceu, né, com essa produção, essa empresa açucareira do Brasil, foram os holandeses, né? Até mesmo porque, né, os engenhos era muito caro, tinha que ter as máquinas, né, a moenda, o maquinário, tinham que trazer escravo lá de Portugal, tinham que sustentá-los, às vezes comprar ou alugar navio, né? Então tinha uma série de despesas e que às vezes podia ser que acontecesse algum prejuízo. Por exemplo, escravo fugir, queimar, né, a plantação de cana-de-açúcar, ter alguns prejuízos, e quem ia arcar com esses prejuízos eram os senhores de engenhos, né? Então, assim que se deu a formação econômica das empresas açucareiras aqui no Brasil no período colonial. O engenho, unidade de produção do açúcar. O engenho era a unidade de produção açucareira. Era a grande fazenda onde se plantava a cana-de-açúcar e a lavoura de subsistência, e onde se localizavam a casa grande, a senzala, a capela, a moenda, as caldeiras, a casa de purgar, a escola e as habitações dos trabalhadores, livres como o feitor, o mestre do açúcar, os lavradores contratados e etc. As grandes propriedades onde foram montados os engenhos eram doadas
como sesmarias as pessoas que responsabilizavam-se pelo cultivo e produtividade da terra. Essas terras eram tomadas dos índios, o que provocou inúmeras guerras. A doação das sesmarias foi a forma encontrada por Portugal para atrair colonos para o Brasil. Esses colonos se transformaram na classe dominante, formada pelos grandes proprietários, senhores do engenho, que eram também os donos de escravos e os donos do poder. Além da extensa área para a propriedade, a empresa açucareira exigia grande quantidade de trabalhadores. Como os senhores de engenho não admitiam pagar salários, porque encareceria a produção e diminuiria os lucros, a solução encontrada foi a introdução da mão de obra escrava nos engenhos. Na casa grande vivia o senhor com sua família, exercendo absoluta autoridade sobre todos. A senzala era uma construção onde os negros viviam miseravelmente, tratados como animais e sujeitos a toda sorte de violência e castigos. Na capela realizavam-se as cerimônias religiosas. Além de centro religioso, a capela era um centro social, pois nela se reuniam todos os homens livres do engenho e das proximidades. A moenda, a cana-de-açúcar, era moída. O caldo corria da moenda para os tachos por meio das calhas. Dos tachos, o caldo era retirado em vasilhas de cobre e levado para a caldeira, onde era fervido e mexido pelos escravos, que tiravam as impurezas e a espuma. Depois de fervido, o caldo era levado à casa de purgar, onde era colocado em formas especiais de barro para esfriar. Aí o mestre, responsável pela qualidade do produto, dava o ponto no açúcar. Além do açúcar, o engenho produzia cachaça e rapadura. A população do engenho. O engenho era um mundo em miniatura. Ali viviam o senhor com suas famílias, os mulatos e mulatas, normalmente filhos de senhor, com escravas, o padre capelão, os negros escravos, que exerciam funções de canoeiros, carreiros, pescadores, trabalhavam nas moendas, prestavam serviços domésticos. Trabalhavam na enxada e na foice, plantando e cortando cana, e os roceiros responsáveis pelas roças de subsistência. Além dos negros da senzala, viviam no engenho alguns trabalhadores livres que recebiam salários pelos seus trabalhos. Entre eles o feitor, o mestre do açúcar e o caixeiro, que fazia as caixas onde era guardado o açúcar. Na zona canaveira havia também os fazendeiros obrigados. Eram colonos que não possuíam terras nem engenhos. Plantavam cana nas terras que arrendavam de um senhor de engenho e eram obrigados a moer a cana no engenho daquele senhor, que lhes cobrava metade do açúcar produzido. Havia outros fazendeiros que possuíam terras e escravos, mas não tinham engenho. Estes plantavam cana em suas propriedades, mas também eram obrigados a moê-la no engenho de outro senhor, para quem pagava metade do açúcar pela armuagem. Outros produtos também foram importantes para a economia da colônia, por exemplo, o algodão e o fumo. O fumo foi o produto mais exportado no século XVII, só perdendo para o açúcar. E ele era produzido, em Alagoas e na Bahia. E o fumo, junto com a cachaça e a rapadura, era objeto de troca dos negros, que eles trocavam ali na costa da África. E outro produto também bastante exportado e produzido aqui no Brasil foi o algodão. O algodão já era conhecido dos índios, antes dos portugueses chegarem aqui ao Brasil. Mas durante o tempo da colônia, ele era usado para fabricar roupas para os escravos. E aumentou essa produção para exportar na segunda metade do século XVIII, porque lá na Europa começou a necessitar de algodão para produzir roupas em grande escala, E era no Maranhão que era o centro de produção de algodão, tá? O mais importante centro era no Maranhão. Outros produtos também foram comercializados e exportados aqui do Brasil, por exemplo, pau-brasil, madeiras, cacau, pimenta, gengibre. A mandioca era usada mais entre a comunidade rural, população rural, porque ela era transformada em farinha. A pecuária também foi uma atividade comercial importante para o Brasil colonial. Ela foi introduzida no Brasil inicialmente no período colonial, inicialmente em Pernambuco e da Bahia, na época do açúcar, como atividade complementar. Era usada, como alimentação, como transporte, como força de trabalho, para mover as moendas em alguns engenhos. E também o couro era usado, para vestimentas e alguns utensílios.
No início, o gado ele era criado no próprio engenho, né, dentro do engenho, próximo, né, às plantações de cana-de-açúcar. Mas naquela época não tinha ainda as cercas, né? Então eles começavam a estragar as plantações de cana-de-açúcar. E era mais importante, né, para os senhores de engenho a cana-de-açúcar do que o gado. Então eles afastaram o gado, né, da cana-de-açúcar. Afastado dos engenhos no século XVII, o gado foi levado para o interior nordestino, onde havia novas pastagens e alimentação natural. Partindo de Pernambuco e Bahia, a pecuária atingiu várias regiões do Brasil, como Ceará, Maranhão e Piauí, transformando-se num dos principais fatores de povoamento dos sertões nordestinos. O Rio São Francisco teve papel importantíssimo na expansão e fixação da pecuária no interior do Brasil. Nas suas margens nasceram e cresceram dezenas de fazendas de gado. Por esse motivo, ele é chamado o Rio dos Currais. Nasce então um novo tipo de fazendeiro. A pecuária foi responsável pelo aparecimento de um novo tipo de proprietário rural, o fazendeiro de gado, que, em vez de usar suas terras para a produção agrícola, as utilizava para a criação de gado. Naquela época não era difícil ser fazendeiro de gado, pois para se ter uma fazenda não havia necessidade de muito capital. Montar uma fazenda de gado era muitas vezes mais barato do que instalar um engenho. A terra era abundante e o fazendeiro não precisava de equipamentos caros para montar a fazenda. Bastava cortar a madeira para construir o curral. Por tudo isso e pelo fato de o gado não ter muita importância comercial, pois era criado apenas para atender necessidades do mercado consumidor da colônia, os fazendeiros de gado do sertão nordestino mantinham com seu empregado relação diferente daqueles mantidas pelos senhores de engenho. O relacionamento do fazendeiro de gado com seus empregados, vaqueiros, era amigável. Os vaqueiros, normalmente índios e mestiços de índio com branco, eram em geral homens livres. Na fazenda eles tinham um lugar para fazer sua roça. Pelo seu trabalho, cuidando dos rebanhos, o vaqueiro recebia um pequeno salário, e de cada 4 cabeças que nasciam no rebanho tinha direito a uma. Assim ele poderia, com o tempo, formar sua própria fazenda e tornar-se fazendeiro de gado. Mas isso era extremamente difícil, porque os fazendeiros descontavam das crias do vaqueiro as cabeças de gado perdida. O couro nas fazendas de gado era utilizado para fazer as portas das cabanas, a roupa do vaqueiro, a cama, os sacos para carregar comida, as arcas para guardar roupas, etc. O couro passou a ser comercializado e a propiciar algum lucro ao fazendeiro, quando começou a ser utilizado na embalagem dos rolos de fumo exportados para a Europa ou destinados ao escambo da África. Então, gente, vocês gostaram desse vídeo que eu falei sobre a formação econômica do Brasil? No próximo vídeo falarei sobre a formação da sociedade brasileira. Então, se vocês gostaram desse vídeo, clique em gostei, se inscrevam no meu canal, façam comentários. Beijos para vocês e até a próxima!